Queria realmente saudar a todos aqueles que estão a assistir, poderem nesta altura compartilhar também em grupos, em páginas, colocar um gosto. Chegou a altura realmente onde as igrejas se unem através destas novas tecnologias e podemos estar juntos, todos aqueles que falam realmente a mesma língua, e dessa maneira queremos saudar a todos vós. Deus abençoe.
gostaria de trazer uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração, que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 33 ao versículo 43. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. O texto da crucificação do Senhor Jesus, junto com dois malfeitores, nos fala que ali no Calvário havia 3 cruzes. O Senhor Jesus no meio, o Senhor Jesus no centro, e ao seu lado, 2 ladrões, 2 malfeitores que também estavam recebendo a pena da morte. E alguns dizem que ali nós temos o bom ladrão e o mau ladrão, porque um estava blasfemando de Jesus, o mau ladrão, e o bom ladrão acabou se arrependendo e crendo no Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus nos diz, num outro evangelho, que, a princípio, os 2 estavam blasfemando de Jesus. E não havia ali nenhum bom ladrão. Os 2 eram maus. Os 2 eram pecadores, como todos os seres humanos são. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas esses 2 homens tiveram atitudes diferentes naqueles momentos finais ali que passaram ao lado do Senhor Jesus. Esses 2 homens representam a humanidade. Alguns recebem a Cristo e outros rejeitam a Cristo. Os 2 homens tiveram a mesma oportunidade, mas tiveram reações e decisões diferentes. E eu gostaria de considerar sobre a decisão daquele ladrão que se arrependeu. Enquanto o ladrão da esquerda rejeitou a Cristo, o ladrão da direita se arrependeu, se converteu e teve a salvação como a salvação que o Senhor Jesus concedeu a ele. Mas eu gostaria de considerar com você as atitudes desse homem, porque ele nos ensina aqui alguns passos, ele reconhece, ele nos dá alguns sinais do que o ser humano precisa fazer para ser perdoado, para receber o perdão dos pecados e receber a vida eterna. Então, em primeiro lugar,
nós vemos que esse homem, no versículo 40, ele diz o seguinte: respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? O primeiro passo que esse homem deu para a sua salvação foi o temor a Deus. O ladrão da direita estava repreendendo o ladrão da esquerda, que estava blasfemando de Jesus, que estava revoltado. E ele disse: você não teme a Deus? O primeiro passo para o ser humano se converter é esse. O ser humano precisa ter temor a Deus, precisa respeitar o Criador, saber quem é o Deus a quem nós devemos prestar contas da nossa vida. A falta de temor a Deus tem levado o homem a praticar os pecados mais inimagináveis possíveis. O homem tem se assemelhado muito aos animais. O homem tem se tornado um elemento, um ser perigoso, quando deixa de temer a Deus, quando deixa de respeitar a Deus, de respeitar os limites estabelecidos por Deus. E é o que nós temos assistido ultimamente, o homem cada vez pior, mais voltado para o pecado, mais violento, mais desrespeitoso. Falta do temor a Deus. O temor a Deus é o maior freio moral que o ser humano pode ter. E o homem do século 21 tem perdido esse temor. Mas esse ladrão na cruz, ele demonstrou isso. A princípio ele estava blasfemando também, mas alguma coisa aconteceu ali. Alguma coisa quebrantou o coração daquele homem, que ele agora repreende aquele blasfemador ao seu lado. E ele diz: nem ao menos temes a Deus? É necessário que o ser humano dê esse primeiro passo para a sua salvação. Temer a Deus, respeitar a Deus, é o primeiro passo no caminho para a salvação. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui também que o segundo passo que esse homem deu foi reconhecer a sua culpa. Ele disse: nós estamos aqui porque merecemos. Aquele homem reconheceu que a sua morte era justa. Aquele homem reconheceu que o seu pecado, a sua condenação era merecida. Ele reconheceu que era um pecador. E esse é o segundo passo que o ser humano precisa dar: reconhecer o seu pecado, entristecer pelo seu pecado e arrepender do seu pecado. Ele reconheceu que era culpado. A palavra de Deus fala de um profeta, o profeta Isaías, que quando teve o seu encontro com Deus, está registrado em Isaías capítulo 6. Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Isaías reconheceu o seu pecado, e nós também precisamos reconhecer o nosso pecado. A pessoa que não se considera pecadora, que não sente o peso do seu pecado, ela não valoriza o sacrifício de Cristo. Mas quando nós sentimos o nosso pecado, quando reconhecemos a nossa dívida, reconhecemos a malignidade do nosso pecado, nós ansiamos por um Salvador e nós valorizamos o que Jesus fez no Calvário em nosso lugar. Esse homem, esse ladrão, ele deu o segundo passo, ele reconheceu a sua culpa. Terceiro passo desse homem, ele também reconheceu que reconheceu Jesus como Salvador. Ele disse: este não fez mal nenhum. Nós estamos aqui porque merecemos. Mas esse não fez mal nenhum. Reconheceu que Jesus era santo,
reconheceu que Jesus não tinha pecados, reconheceu que Jesus seria e poderia ser o seu Salvador, que estava diante de uma pessoa que não era como eles. Ele fez questão de frisar isso: nós estamos porque merecemos. Ele não fez mal nenhum. E é interessante nós observarmos isso, porque outro evangelista disse que os dois estavam blasfemando a princípio. O que será que fez esse homem mudar de posição, mudar de pensamento? Talvez ele mudou quando viu Jesus orar pelos seus algozes, por aqueles que praticavam a violência contra ele. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele viu algo diferente no Filho de Deus. Ele reconheceu que Jesus Cristo era o Salvador. E é isso que o ser humano também precisa reconhecer, que Jesus Cristo, que veio a este mundo como um homem, ele não cometeu nenhum pecado. Ele viveu uma vida inocente, sem qualquer pecado. Por isso, ao morrer na cruz, ele não morreu por suas culpas, ele morreu por nossas culpas, para receber o castigo que nós merecíamos. E aí, ele deu mais este passo. Quarto passo que ele deu, ele crê e pede a salvação. Ele se dirigiu a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse homem fez uma oração pequena, simples, direta, mas sincera. Ele creu no Senhor Jesus, creu na santidade de Jesus, creu no poder de Jesus e pediu a Ele. O ser humano também precisa fazer isso. O ser humano precisa reconhecer Jesus Cristo como Salvador, precisa crer e precisa pedir esta salvação, como o ladrão na cruz fez. E aí vem a resposta de Jesus. Jesus garante a ele a salvação. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Aprendemos com esta afirmação de Jesus que a salvação é de graça. A salvação não é um troféu de honra ao mérito que recebemos ao final da nossa vida por fazermos tudo certo. A salvação não é uma medalha de honra ao mérito. A salvação nos é dada de graça. Quando nós tememos a Deus, quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós reconhecemos Jesus como Salvador, quando nós cremos em Jesus e pedimos a Ele a salvação nos é dada gratuitamente, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é absolutamente de graça. Segundo lugar, a salvação também é imediata. Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Foi naquele exato momento que ele depositou a sua fé em Jesus. Jesus garantiu para ele uma salvação imediata. Jesus tem autoridade para isso, para perdoar pecados e para garantir a vida eterna. Jesus também, com a sua frase, ele nos ensina que a salvação é uma garantia absoluta do céu. Ele disse: estarás comigo no paraíso. Existe um lugar. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A salvação, ela é garantida absolutamente para aquele que confia em Cristo. E a salvação não é apenas uma eternidade, mas a salvação é você estar com o Senhor. Não é só viver para sempre, mas viver com o Senhor. Estarás comigo no paraíso. Que garantia extraordinária.
Que oferta generosa, oferta de Jesus para todo pecador. Todos podem dar os passos da salvação. É necessário que trilhemos esse caminho. Não importa quantos pecados tenhamos cometidos, o Senhor Jesus é aquele que perdoa todos os nossos pecados. Deposite também a sua fé exclusivamente em Jesus e tenha e receba de graça esta salvação, que é a garantia que os seus pecados foram pagos, perdoados e que você estará eternamente com o Senhor. Não deixe para amanhã. Creia no Senhor Jesus, hoje, agora. Que Deus abençoe a sua vida.
boa tarde, boa noite, conforme a hora em que esta mensagem chega a todos os irmãos neste momento. Eu sou o presbítero Jorge Costa, servindo ao Senhor na Igreja Evangélica dos Irmãos em Moçambique, mais concretamente na província da Zambésia. É um privilégio para mim e para a igreja do meu país poder participar desta live e poder ter um encontro que reúne os irmãos das igrejas dos países falantes de língua portuguesa. Quero compartilhar com vocês a mensagem primeiro em Mateus capítulo 5, versículo 6, onde o Senhor Jesus assim diz: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele os deixará completamente satisfeitos. Que maravilha, meus irmãos! Nós somos o plano de Deus. Nós seguimos o plano de Deus. E é através de nós que a vontade de Deus deve ser conhecida no mundo inteiro. É através da igreja que o plano de Deus deve ser avançado. E a mensagem da salvação deve chegar aonde Cristo é uma necessidade. Queridos irmãos, com certeza que é muito bom, na verdade, quando nós sabemos de que estamos fazendo aquilo que está dentro dos planos do nosso Deus. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso. E é por isto, meus irmãos, que enquanto nós formos o plano de Deus, seguindo o plano de Deus, nós mantemos a nossa vocação firmes na nossa alegria de ser membros da família de Cristo. Por isso, naquilo que o Senhor Jesus fez ao morrer na cruz para salvar a humanidade, nós levamos esta mensagem, fazendo a vontade do nosso Deus, que é salvar o homem da velha natureza, para que ele chegue até ao trono da graça. Fazendo a vontade de Deus é o mesmo que, decididamente como fez o Senhor Jesus, criar condições, sofrer para poder resgatar os outros que não têm Cristo no seu coração. Essa é a grande vontade que quando nós, como membros do corpo de Cristo, fazemos, sentimos uma alegria tão grande, como também nos diz a Escritura assim: se nós estamos dedicando todo o nosso esforço, todo o nosso conhecimento para poder salvar outros que não conhecem a Deus, isso nos deixa satisfeitos. Da mesma forma que criamos satisfação para o nosso bom Deus, essa satisfação volta para nós. É uma alegria muito grande para Deus. Da mesma forma, Ele traz a mesma alegria para nós. Com certeza que, sendo corpos de Cristo, nós temos que trabalhar no sentido de que a palavra de Deus chegue aonde ela é necessária. Como nos diz também a Escritura, no mesmo capítulo 5 de Mateus, no versículo 16, a palavra diz assim: assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, nós estamos rodeados por muita gente que conhece a Deus e por muita gente que não conhece a Deus. Outros sim conhecem, mas não fazem a vontade dele. Outros nem conhecem a Deus e nem acreditam em sequer Jesus ter morrido na cruz para salvar a eles. E por isso é nosso trabalho como igreja mostrar o que nós somos para que o mundo faça cópia de nós. E para isso nós precisamos
de ser o espelho para um mundo, como nos diz a palavra de Deus. Se nós somos luz, iluminamos aos outros. E só podemos iluminar se nós conseguimos ensinar, se nós conseguimos mostrar o caminho, se nós conseguimos mostrar a verdade, se nós nos entregamos para salvar aqueles que tanto necessitam de Cristo como o seu Salvador também. A mesma alegria que nós temos por ter aceito Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e por estarmos a servir no reino dele, isso nós temos que transmitir aos outros que tanto necessitam. Queridos irmãos, em meio a vários problemas, várias circunstâncias em que o mundo vive hoje, é muito importante mantermos o nosso foco. Como membros do corpo de Cristo, precisamos construir uma base fortificada no nosso trabalho, olhando tanto a parte espiritual quanto também a parte social. O Senhor Jesus fez isso, pregou a mensagem da salvação, alimentou as pessoas, curou as pessoas, e é disto, meus irmãos, que com o conhecimento que nós temos na parte espiritual, nós avançamos com o Evangelho da Graça para poder resgatar as pessoas perdidas. Mas também a maior parte de nós, como membros do corpo de Cristo, temos o conhecimento técnico. É esse conhecimento técnico que, diante das circunstâncias hoje, das mudanças climáticas, a igreja pode enquadrar algum ensinamento que pode ajudar as nossas famílias, o povo de Deus, a conhecer a realidade de hoje e a criar condições em suas regiões para que eles possam também se defender das mudanças climáticas, porque hoje são chuvas, são ventos, são ciclones, é a falta de fertilidade do solo, são as doenças. Então, o corpo de Cristo hoje está rodeado de técnicos, engenheiros, homens conhecedores de vários assuntos que fazem parte da vida social das pessoas. Temos engenheiros, temos contabilistas, temos outros homens com capacidade para ensinar, não somente na área espiritual, mas também para que as pessoas possam ter conhecimento suficiente para se precaver das situações que aparecem espontaneamente, mas também para que possam dar as suas lavouras, serem produtivas, para que eles possam fugir de vários perigos, várias doenças. Então, tudo isso faz parte do que nós, como membros do corpo de Cristo, somos. Fazendo coisas boas, as pessoas nos seguirão. Da mesma forma, as pessoas poderão ver o que nós estamos fazendo e isso levar-lhes a louvarem ao nosso Deus. É certo que o tempo tem passado e muitas vezes nós não temos a oportunidade de juntar a parte espiritual e a parte social para que o homem de Deus possa crescer espiritualmente e também socialmente. Mas nós temos que integrar estas duas componentes, fazendo a missão integral da igreja, que é fazer o homem crescer espiritualmente e socialmente, conhecendo as técnicas para a sua própria sustentabilidade. Por exemplo, se todos nós abraçarmos estas causas, seremos abençoados para podermos abençoar outros. E isso só podemos fazer usando os nossos dons. Temos, como por exemplo, em Romanos capítulo 12, no versículo 6 até ao versículo 8, nós temos a saber que temos que usar os nossos dons de acordo com a graça que Deus nos deu. E se o dom que recebemos é de anunciar o Evangelho, temos que fazer isso de acordo com a fé que temos. Se o dom que temos é o de servir, então devemos servir. E se é de ensinar, então ensinemos.
significa que não somente nós nos baseamos no ensino focalizado na parte espiritual, mas também o homem deve viver tendo a parte social satisfeita. Não foi em vão que o nosso Senhor Jesus, no ministério dele, ele já pregou o evangelho, ele já curou pessoas, ele já fez mais outras coisas que nos provam de que realmente ele não veio só saciar o mundo com a palavra de Deus, mas também com alguma parte do conhecimento para dizer de que nós somos capazes de usar recursos locais e disponíveis para poder continuar trabalhando no ministério. E daí nós aprendemos com o nosso Senhor que usando os nossos dons, nós somos capazes de levantar o homem espiritual e também que ele seja socialmente sossegado, socialmente razoável. Nisto nós precisamos mostrar nosso amor total usando os conhecimentos espirituais, os conhecimentos técnicos e as nossas capacidades materiais. As nossas regiões, as nossas igrejas estão à volta de tão valiosos recursos humanos, materiais, que estes nós temos que juntar para aperfeiçoar que tanto os obreiros, assim como também as pessoas a quem a palavra de Deus lhes chega, possam saber de que o homem não somente poderá viver da palavra, mas também do pão. Ou não só poderá viver do pão, mas também da palavra de Deus. Isso significa que os nossos países falantes de língua portuguesa, aceitando a verdade de que os que são felizes são aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele deixará completamente satisfeitos, então nós também teremos que deixar completamente satisfeitos o povo de Deus, aquele que recebe a sua palavra. Nós temos que usar os nossos dons. Temos a certeza que os vários dons que fazem desenvolver uma igreja, estão lá os que conhecem bem a ciência, estão lá os que conhecem bem a palavra de Deus, estão lá os que sabem melhor oferecer, estão lá os que sabem melhor cuidar de pessoas doentes, estão lá aqueles que têm o dom de autoridade, estão lá aqueles que têm o dom de repartir com os outros. Tudo isto junto pode fazer com que a igreja do Senhor venha se desenvolver. A mensagem da palavra de Deus possa chegar aonde Cristo é uma necessidade, mas também as pessoas lá podem aprender melhor o que fazer quando as circunstâncias assim obrigam. Temos os terremotos, temos os vendavais, temos os ciclones, temos as doenças, temos também a falta de alimentação, temos a falta de umidade, que isso junto pode ser ensinado a uma igreja para que ela possa realmente desenvolver por si só. Sabemos de que o desenvolvimento nunca é trazido, mas o desenvolvimento é alcançado. Por isso mesmo, quando nós estamos anunciando a palavra de Deus, queremos dizer, realmente são abençoados, são bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de fazer coisas boas, porque a seu tempo o Senhor lhes dará alegria. E é por isso que os nossos países falantes de língua portuguesa, avançando com a mensagem da salvação, também têm avançado com mensagens que podem dar condições, podem dar qualidades, podem aperfeiçoar o homem de Deus para usar os recursos localmente disponíveis. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus continue abençoando rica e poderosamente para que, com certeza, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para fazer toda boa obra. É isto, meus irmãos. Quando nós estamos usando os nossos dons, não temos reservas.
olhemos para aquilo que existe dentro da nossa igreja. Olhemos para as circunstâncias e usemos a palavra de Deus como um ponto de partida para alcançar o homem na sua totalidade. Ficou com vocês esta mensagem que nós encontramos em Mateus capítulo 5, no versículo 6, e em Mateus capítulo 12, em Romanos capítulo 12, do versículo 6 até o versículo 8. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. Por piso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A paz do Senhor esteja com todos vós, irmãos em Cristo Jesus. Pois hoje estamos aqui para ouvirmos e falarmos da palavra de Deus, que vamos extrair agora mesmo no Evangelho escrito por Marcos, no seu primeiro capítulo, no seu versículo 14. E aqui a leitura é a seguinte: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. 15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Senhor nosso Deus, nós te adoramos em nome de Jesus. Obrigado por tudo e pela tua palavra que agora vamos ouvir. Deixa-nos, Senhor, por meio do teu Espírito Santo, entender e compreender aquilo que foi escrito séculos antes do nosso nascimento. Faça, ó Pai, que a tua palavra venha trazer a luz e nos leve ao arrependimento, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o nosso tema principal neste capítulo, neste texto que nós acabamos de ler agora, é que o tempo está cumprido. O tempo terminou. Alguém pode me fazer pergunta, pastor Rubem? Então o tempo acabou. Para quê? O Senhor Jesus trouxe aqui dois termos, duas palavras. Esses dois termos ou duas palavras que nós queremos falar aqui é sobre o arrependei-vos, que é o primeiro, e depois o segundo veio, crede no Evangelho. O tempo, irmãos, muitas vezes é medido pelo relógio, para vermos os minutos, as horas, segundos e outros. Mas o tempo que aqui estamos a referir é o tempo em que as pessoas ficaram a fazer tudo o que eles quisessem. Alguns lá, naquele tempo, esperavam do Messias chegar. E agora o Messias aparece aqui para dizer: o tempo acabou, o tempo chegou, o tempo terminou. Para quê? Esta é a pergunta. Então temos aqui o primeiro termo que nos traz a resposta, nos diz assim: para que as pessoas se arrependam. O que é o arrependimento? O arrependimento é a mudança de mente, a mudança de direção. No grego, lê-se assim, metanoia, que é a mente sã. É que alguém pega um táxi, trem,
ou vai de uma viagem com qualquer meio de transporte e logo ele nota que ele está numa direção errada. Então terá que fazer uma volta de 180 graus para voltar, porque ele está errado, está no caminho que não é certo. Ele vai numa direção errada. Precisa voltar até no ponto de partida, para agora começar bem, porque a direção em que ele deveria ir não era essa. E nós aqui, o Senhor Jesus traz esta mensagem: arrependei-vos. Naquele tempo, o povo judeu era o povo que conhecia a palavra de Deus, porque eles já tinham a lei. A lei de Deus estava com eles e eles deveriam praticar, viver, porque seria a vida deles, mas eles foram os transgressores da própria lei. Até mesmo quando o Senhor Jesus, que é o Messias que eles esperavam, chegou, eles não conseguiram nem notar, nem saber que ele é a pessoa que eles esperavam. E o que aconteceu? Foram encontrados a fazer o errado. E o Senhor está a dizer: arrependei-vos. Pois uma das missões que Ele lhe trouxe de Jesus, dos seus para aqui na terra, é para que anunciasse esta mensagem do arrependimento, para que os homens venham ao arrependimento, para que os homens mudem de atitude, para que os homens mudem de direção, porque o que eles faziam não estava segundo aquilo que lhes foi ensinado, aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que a lei trazia para eles. O arrependimento pode ser vista também para uma pessoa hoje que é cristã, que um dia desviou-se, caiu. Esta pessoa precisa ouvir Deus a falar, a chamá-lo e dizer: arrepende-te. No arrependimento, nós já vimos, Paulo ensinou sobre este arrependimento. Ele disse: arrependei-vos. Arrependei-vos. Falou várias vezes sobre o arrependimento, como Pedro também falou sobre o arrependimento para os seus ouvintes, lá em Atos, no capítulo 2, versículo 37 e 38, quando ele pregou a mensagem, eles ouviram falar sobre Jesus e tudo quando eles fizeram sobre ele, e eles vieram para dizer: apóstolos, agora o que é que nós vamos fazer? E Pedro disse para eles, falou para os seus ouvintes de que arrependei-vos para que os seus pecados sejam apagados. E logo vocês vão ser batizados em nome de Jesus e recebereis então o Espírito Santo. O arrependimento é um passo para a salvação. É um passo que todos devemos dar. Alguém vai dizer: eu não fiz nenhuma coisa mal. Traga uma lista de coisas boas. Ele vai dizendo, olhando lá na lista da lei, dizendo: eu não matei, não roubei, não fiz nenhum ídolo, eu não adulterei com mulher alheia, não fiz alguma coisa, eu não minto, eu não faço. Esta lista toda nos leva numa escada que só nos coloca mesmo na nuvem negra de pecado e perdição. Isto não é arrependimento, apenas é uma justificação. Alguém olha para si e diz: não, eu não tenho esse problema. E na verdade existem pessoas assim, que nós olhamos que são pessoas boas. Não, ele mesmo, nós vivemos com ele, às vezes eu ando com ele, ele é uma pessoa boa. Não é isso que a palavra está a dizer. Arrepender é reconhecer aqueles erros que você tem mesmo e deixar o pecado para, então, você fazer aquilo que é bom. E esse bom que você vai fazer como fruto do arrependimento, na verdade vai ser o fruto que você mostra de que não é mais a pessoa que está para fazer o mal, mas você é uma pessoa para fazer o bem. Nós vamos ver a que vai apoiar este arrependimento. Os outros naquele dia ouviram essa palavra e muitos deles vieram e arrependeram-se e foram batizados. E no fim daquela parte nós vimos cerca de 3.000 pessoas vieram para Cristo. Mas Jesus não deixou só essas pessoas para eles arrependerem-se da lei que eles transgrediam. Mas o que ele explicou? Credem no Evangelho. Este é outro passo. Este é outro termo que Jesus trouxe. Crer no Evangelho. Primeiro vamos ver, o Evangelho é boas novas. Alguém traz uma boa notícia para dizer: olha, primeiro ouviu que o fulano morreu, depois alguém vem dizer: não, agora ressuscitou, afinal ele está vivo. Alguém traz uma notícia
assim triste para dizer, perdeu-se o filho ou a filha do irmão, do fulano tal. Mas depois a outra pessoa traz a nova boa para dizer que não, aquele filho que perdeu apareceu. Esta é boa nova. Não é esta que salva, apenas essa acalma os nossos ânimos negativos. Mas a boa nova, que nós aqui estamos a falar e que Jesus também disse, crede no Evangelho. O que é isso? O Evangelho, dissemos, é boa nova. Mas o Evangelho tem o elemento próprio, que nele as pessoas devem crer. Paulo, naquele dia, naquela cidade de Filipe, ele preso, e logo o carcereiro veio ver, e afinal a porta estava aberta, os homens estavam libertos, porque houve um terremoto e tudo largou-se, e os homens estavam livres, soltos. Então viu que não, os presos fugiram. Quis se matar. Paulo disse, estamos aqui, não se mate. E ele veio ajoelhar dizendo, assim trêmulo, como vou fazer para que eu seja salvo? Paulo disse para ele, olha, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Então, o que é isso, crer? É confiar. Primeiro, receber Jesus como teu Salvador e Senhor, porque Jesus é o cerne da salvação. Ele é o elemento da salvação. Não tem nenhuma outra coisa que podemos introduzir dentro dessa crença para que seja algo que nos salve, se não for o nome de Jesus Cristo. Paulo ensinou lá em Corinto, no seu capítulo 15, a primeira carta que ele escreve, ele mostrou o Evangelho. Começou a dizer, o Evangelho que eu preguei para vocês, se vocês se apegarem nesse Evangelho, se até aqui praticarem esse Evangelho, se ainda viverem nesse Evangelho, vós estáis salvos, ou crestes em vão. E o que ele está dizendo agora? O que isso, o tal Evangelho explicou de que aquilo que eu recebi, é isto que eu entreguei a vocês. O que ele tinha recebido, afinal? Ele, naquela noite, quando Jesus foi pego, foi levado, julgado, levado até a cruz, crucificado, segundo as Escrituras, Jesus morreu lá e ele foi tirado naquela cruz, foi levado no túmulo e ao terceiro dia ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Isto é o Evangelho. Este é o Evangelho verdadeiro. Outro evangelho de pregar a um homem qualquer não é evangelho. Não se fala em evangelho de coisas, de bens materiais só. Não. Aquele pode ser um evangelho, mas de prosperidade, que não salva ninguém. O evangelho que salva é este que Paulo entregou aos coríntios, que Jesus Cristo, aquele que morreu, segundo as Escrituras, por causa dos nossos pecados, é o mesmo Jesus que ressuscitou e ao terceiro dia, este Jesus tornou o elemento da salvação. Ele é a pessoa ideal, porque ele conseguiu dar a tua vida nova que você tem e a minha vida nova que nós temos. Ele morreu por causa do meu pecado que levaria-me à morte, assim como do teu pecado. Se meu irmão foi convidado, se meu irmão é cristão, está lá, não só o arrependimento, não, mas é crer em Cristo, isso é confiar nele, depositar a confiança nele e logo depender dele, porque ele é que salva, ele é que perdoa. Ele mesmo é o elemento que foi aprovado por Deus, o varão aprovado por Deus para salvar a humanidade é Jesus Cristo. Nada mais acima disso. Ninguém, por boa obra que fosse e que faça, talvez que venha lhe salvar. Não. A salvação está em Cristo Jesus. Porque Ele nos fez uma nova criatura. Ele nos salvou da forma que nós tornamos uma nova criatura e Ele mesmo, nosso Senhor, é dono de nós todos. Ele é o elemento principal que nos salva, porque nele, se Pedro disse que sereis batizado em Jesus Cristo, é por causa do juramento, da aceitação, porque Jesus morreu para salvar-me. Ele esteve no meu lugar, Ele estava no teu lugar. Por isso, hoje deve aceitar esse Jesus Cristo, que é
o substituto nos teus pecados, que levou toda a culpa, que levou a morte, que era tua. Ele humilhou-se até aquela morte vergonhosa. Imaginem colocado numa cruz, pendurado lá, nu, porque a roupa dele que ele tinha, lançaram sorte e os homens queriam ver se essa roupa seria de quem. A própria mãe estava embaixo da cruz, ver o filho padecendo daquela forma, de uma morte cruel, de uma morte vergonhosa, mas isto tudo é por causa de ti e de mim. Isto é no teu lugar e no meu lugar onde Jesus colocou-se. Ele substituiu-te. E hoje, você, para ser salvo, não olhe nas boas obras que o irmão faz ou o amigo faz. Não, essas obras não são valiosas se não aceita Cristo como teu Salvador e Senhor. E as tuas obras serão o fruto da tua fé, o fruto do teu estar em Cristo, o fruto que você vai produzir pela presença do Espírito Santo em ti, e que você não te será pesado controlar o pecado, não, você será a pessoa mais alegre para adorar, para louvar, para representar Cristo nesta terra, neste mundo tão cruel. Conforme hoje, os pecados que se ouvia falar, agora se vê fazer. Aquilo que nós ouvíamos, às vezes nunca ouviu falar. Você vai dizer, eu nunca vi isto, porque é isto pelo qual Cristo veio, para morrer, para que fosse tirado você e toda a humanidade que estava nisto, que estava perdida. Por isso, apelamos a ti, meu amigo, meu irmão, venha a Cristo, receba a Cristo como teu Senhor e Salvador, porque você será salvo, como Paulo falou naquele dia àquele carcereiro. Se você crer hoje, será salvo. Mas para crer, ele, Paulo, também ensinou mesmo lá em Romanos, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e crer no teu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, tu estás salvo a partir de agora. Este processo da salvação não está no sentir arrepio, não está talvez no gritar, no xinguilar. Este sentimento de salvação, ou este elemento salvação, ele está na palavra que você vai crer. Creia, confia na palavra, porque o que ele disse e ponto final. Acima disso, não se acrescenta nada. Não se frega nenhum perfume, nenhum amuleto que pode usar para a salvação. Não. Jesus fez tudo isso sem precisar alguma coisa acima disso. Por isso, ele pregou, arrependei-vos. Isto é, mudai de direção, mudai de pensar, mudai do comportamento, deixai os maus hábitos, abandonem o pecado. Então venham para Ele, o Senhor Jesus, venham para Ele, aceitem Ele, creiam Ele, porque o elemento do Evangelho é Jesus Cristo, pelo qual nós pregamos, os apóstolos pregaram, e você pode pregar esse Jesus para todo aquele que vai e vem receber Jesus Cristo. Eu quero dizer para ti, se você fechar os teus olhos e fazermos uma oração agora, a oração de pedir que Jesus venha fazer a sua ação salvadora, que já fez, e que Ele ouça a nossa petição, para nós confessarmos na presença dEle. Então, fecha os olhos, vamos orar comigo, e repita as palavras que eu vou falando. Senhor Jesus, sei que Tu és Deus, e eu sou pecador. Preciso do teu perdão. Obrigado, Senhor, por teres morrido pelos meus pecados. Agora entrego os meus pecados, recebo a ti como meu Salvador e Senhor. Entra na minha vida e ensina-me a viver uma vida nova para ti. Amém.
Será que sabia que o teu menino andaria sobre as águas? Será que sabia que o teu menino seria o Salvador? Tu sabias que Ele fez de ti nova criatura, o menino que geraste um dia te libertará. Será que sabias que o teu menino daria vista ao cego? Será que sabias que sua mão faria calma a tempestade? Tu sabias que o seu caminho foi pisado por anjos? Quando beijas o menino, beijas a face de Deus. Será que sabias? Será que sabias? Será que sabias? Será que sabias? O cego verá, o surdo ouvirá, o morto viverá, o fraco saltará, o mudo falará, é a oração do Cordeiro. Será que sabias que o teu menino é Senhor da criação? Será que sabias que o teu menino trará paz às nações? Tu sabias que Ele é a perfeição, Cordeiro do céu, e que Jesus, menino, é o grande Será que sabias? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Caros amigos e irmãos, você que partilha comigo esse breve momento, quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha expectativa, a minha oração é que esse tempo ele seja uma bênção para a sua vida e também para a minha vida.
talvez alguns de nós, ou talvez muitos de nós, estamos surpresos com as coisas que vêm acontecendo nos dias que correm. Quando nós olhamos para o mundo, olhamos para as situações, olhando, por exemplo, para um contexto social no geral, sanitário, o contexto religioso e político, talvez tenha causado alguma surpresa, talvez em alguns de nós. Mas a questão é, será que devemos realmente nos surpreender com as coisas que estão acontecendo? Com tudo isso? Quando você olha para a desconstrução da família, por exemplo, quando você olha para essa situação no contexto global, hoje em dia de pandemia, que ceifou muitas vidas e que ainda vem e que com certeza estará ceifando outras tantas vidas. Quando olhamos para a perseguição que se levanta contra a igreja do Senhor, uma perseguição política ou religiosa que cada dia cresce, como agora podemos ver a situação que os nossos irmãos estão atravessando aí em Afeganistão. Será que nós devemos mesmo nos surpreender com tudo isso? Eu penso que talvez devemos sim nos acautelar para não sermos surpreendidos sim pelo próprio Senhor. Quando nós olhamos para a situação, olhando uma vez mais para essa situação pandêmica, por exemplo, que assola hoje a nação, o mundo, por incrível que pareça, essa situação ela tem gerado para muitos bens, riquezas, de certo modo conforto. E para os outros, ou para muitos, tem gerado diversas atitudes em cada um de nós. Eu acredito que de várias atitudes que essa pandemia tem provocado e tem gerado em muitas pessoas, uma delas é aquela ansiedade, aquela atitude instintiva de buscar a segurança. Se eu tivesse que partilhar com os irmãos um tópico, ou talvez um tema para a nossa reflexão, eu ia dizer o seguinte: é a hora de substituir essa segurança. Devido às situações adversas que hoje o mundo atravessa, podemos ver que está havendo um desvio do foco, está havendo uma perca, ou o foco de muitos tem sido desviado, sobretudo em dois aspectos que eu acho muito importantes. Primeiro é que a visão e o foco de muitos, falo para os cristãos sobretudo, está sendo desviada para não enxergarem qual é a real missão de você, qual é a real missão, a minha real missão aqui nesse mundo. E o segundo aspecto é que também tem sido afastado ou está perdendo a verdadeira consciência de que lugar está a nossa verdadeira segurança. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, no texto que eu li, eu não vou fazer comentário de todo o texto, mas o assunto ele está em torno
né, de Jesus, quando ele está lá em volta de multidões, em que alguém lhe pede que possa intervir numa situação entre os dois irmãos, ele então traz essa mensagem para o povo. Sobretudo o que eu quero ler, ou seja, fazer ênfase aqui nestes versículos, é o que está escrito aqui no verso 19, no verso 20 e no verso 21. Diz assim: e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. E no verso 20 diz, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. E repara, há uma surpresa que acontece aqui nesse texto. Aparentemente este homem, ele estava com uma vida regalada e a sua projeção era crescer ainda mais, mas o Senhor disse que esta é uma loucura, que essa atitude era louca e que haveria uma surpresa. Esta noite pediriam a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? E hoje essa pergunta eu quero fazer para você que está aí desse lado, e porque eu tenho feito essa pergunta para mim. Aonde está realmente o meu depósito? Como está a minha conta bancária? E vamos pensar o seguinte, como está a tua conta bancária celeste? Como eu dizia, nós temos 2 pontos. O primeiro é, qual é a tua missão realmente aqui na Terra? Será que essas situações que hoje nós podemos ver e, de certo modo, é assustador, será que ele tem desviado o teu foco de qual é a real missão que você tem aqui na Terra? Leia um pouco mais no livro de Lucas, do capítulo 12, que estou fazendo referência, no versículo 33 diz assim, vendei o que tendes e dai esmola, fazei para vós bolsa que não se envelheçam. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Queridos, uma palavra para aqueles que, como eu, somos cristãos, salvos pela graça em Cristo Jesus. Presta atenção. Hoje, mais do que nunca, a palavra radical ou radicalização tem que fazer todo sentido para você e para mim. Nós temos, com certeza, um certo medo de usar essa expressão, mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a vida que Cristo viveu, ele viveu uma vida radical, uma entrega radical, um amor radical, uma missão radical. E hoje, mais do que nunca, nós estamos precisando dessa atitude radical para fazermos acontecer a missão pela qual Deus nos chamou. Nós precisamos, ainda diante de toda a situação com que nós confrontamos, devemos nos firmar no propósito de continuar a granjear o nosso tesouro no céu. E como é que fazemos isso? Nós temos uma opção muito clara, é sairmos para continuar a anunciar a verdade de Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo para outras pessoas. Porque se nós não atentarmos a essa realidade, nós podemos ser surpreendidos sim pelo Senhor, porque talvez nós precisamos perder uma segurança que nós queremos agranjear aqui nessa terra. Nós estamos afastando daquilo que é o propósito da vontade de Deus, que é sairmos para fazer missão e alcançar almas que estão se perdendo nesse mundo, porque nós estamos buscando uma segurança. Outros até posso dizer, estão construindo um conforto. Estou falando para cristãos.
Essa é a tua realidade, querido irmão? Se for, a proposta que te faço nessa manhã está na hora de substituir essa segurança. Mas uma palavra para aqueles talvez que estejam me ouvindo nessa hora e que ainda não conhecem verdadeiramente o que significa ser cristão. Ou seja, aquele talvez que não tenha o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí eu quero dizer uma palavra. Jesus diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós vemos que nele está a verdadeira segurança que todos, seja você e eu, devemos buscar. Se você ainda não fez essa decisão, se você ainda não se escondeu em Cristo Jesus, hoje você tem essa oportunidade de fazê-lo. Porque toda e qualquer segurança que você esteja querendo granjear para você aqui, ela não será suficiente para guardar a sua alma, para salvar a sua alma. Então, em breve momento, eu quero partilhar isso com você, queridos irmãos e querido amigo. Você tem algo em que você está colocando como a segurança para a sua vida, que você está confiando como a segurança para a sua alma. Este homem rico que nós encontramos aqui nesta parábola de Jesus, com certeza ele estava totalmente tranquilo e descansado em relação à sua finança. Ou seja, talvez a preocupação, a dor de cabeça que este homem tinha era de apenas abrir mais e ganhar mais. Eu não sei em que aspecto essa palavra do Senhor estará confrontando com você, mas o meu propósito, o meu desejo, a minha oração é que o Senhor esteja realmente te desafiando a mudar qualquer segurança ou qualquer desejo de segurança que você queira ter fora da palavra de Deus e fora da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e tome a decisão correta para que agranjeie, para que ganhe, para que a tua conta bancária espiritual esteja realmente crescendo, anunciando o Evangelho, saindo para testemunhar e fazendo a obra que Deus te deu a fazer. E para você que busca uma segurança nesse mundo que está em caos, saiba uma coisa, a mensagem é esta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo e que nós devemos a ter. Mais do que nunca, o tempo urge e é necessário que aqueles que têm por sobrenome cristão saiam para anunciar a verdade do Senhor. Saiam para trazer a segurança real que uma alma humana precisa, que está na pessoa de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e guarde a sua alma em Cristo Jesus para a glória do nosso Deus e Pai. Amém? Amém. Uma saudação do vosso conservo, irmão em Cristo, Adilson Bonfim. Que Deus vos abençoe. No mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e da culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim. Pelo sangue de
pelo sangue de Jesus no Carvalho. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Carvalho. Poderá o homem viver longe de Deus? Poder pode, mas não deve. Será uma vida sem propósito e o resultado será certamente trágico. Mas poderá o homem esconder-se de Deus? É impossível. As Escrituras fazem essa mesma questão. O grande rei Davi pergunta: para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer no Sheol a minha cama, eis que estás ali também. Nem ainda as trevas me encobrem de ti. Ou seja, nenhum lugar nós podemos encontrar fugindo de Deus ou tentando fugir da sua presença, da sua visibilidade. Diz a palavra de Deus que os olhos de Deus percorrem toda a terra em busca daqueles cujo coração seja somente dele. Portanto, os olhos de Deus percorrem, conhecem os nossos pensamentos, conhecem as nossas motivações, conhecem o nosso rastro, por assim dizer. Poderá então o homem negar a existência do próprio Deus? Bem, o poder pode, mas é um exercício inútil. Eu lembro de um espiritual negro que eu gostava há muitos anos atrás, em que nessa música é feita esta pergunta ou esta afirmação: tu podes dizer-me que Deus não existe, mas eu falo com ele todas as manhãs. Isto é realmente uma prova insufismável. Se há milhões de pessoas neste mundo, centenas de milhões de pessoas neste mundo, que falam diariamente com Deus, é impossível que isso seja uma alucinação. E nessas pessoas nós encontramos gente muito inteligente, filósofos, cientistas, médicos, professores, teólogos, pessoas simples, pessoas complexas, grandes atletas. Ainda agora vimos nas Olimpíadas em Tóquio, grandes atletas conseguiram medalhas e eles deram a sua honra a Deus, disseram que foi Deus que lhes deu essas capacidades. Por isso é impossível que seja uma alienação ou uma alucinação. Eu bem sei que ao longo da história, homens como Nietzsche, há 120 anos, tentaram matar Deus, decretaram a morte de Deus, mas eu pergunto, 120 anos depois, onde é que está Nietzsche? E os últimos 10 anos da vida dele foram terríveis, ele sofreu de demência, morreu cheio de perturbações mentais. Era um homem extremamente esvaziado da felicidade que aquele que conhece a Deus realmente pode ter, porque quando nós retiramos Deus do caminho, nós estamos perdidos. Para onde é que nós podemos ir? Qual é a nossa referência? E nem sabemos o que fazer com isso sequer. Sabem, porque o homem é por natureza religioso. Nós precisamos de ter um encontro com o transcendente. É por isso que desde a antiguidade todas as civilizações, todas as culturas, as tribos mais indígenas, elas têm conceitos de Deus e promovem as suas próprias formas de o conhecer através de imagens, de ídolos, de rituais e tudo isso. Nós encontramos isso desde as civilizações mais antigas. A arqueologia vai a cada passo desenterrando entidades, deuses que eram mencionados na Bíblia, mencionados em outros textos, que comprovam que o homem, desde a sua natureza inicial, sempre buscou o conhecimento transcendente. Ora, foi isso exatamente que o apóstolo Paulo quis mostrar àqueles homens lá em Atenas, no centro
no epicentro de toda a cultura que estava a dominar o Império Romano ainda, não só no Império Grego, mas também no Império Romano. Até a própria Judeia tinha sido influenciada por esta cultura, e agora o apóstolo Paulo vai ali exatamente ao centro, a Atenas, onde está o panteão dos deuses, onde está toda a filosofia concentrada. E é muito interessante que nesse encontro ele, não ridicularizando a religiosidade daquelas gentes, o politeísmo deles e por aí fora, Paulo respeitando os seus conceitos, as suas opiniões, mas ele apresenta uma alternativa diferente. Ele apresenta um Deus diferente que eles, como gregos, não conheciam. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. É muito importante que Paulo tenha dito isto neste centro, que era dedicado a Deus a Marte, Deus da guerra. Era um sítio onde os filósofos, os intelectuais de Atenas se encontravam. Era ali também um lugar de justiça, onde eram executados atos de justiça relacionados com crimes políticos e até ofensas religiosas. É importante como Deus usa Paulo para descrever-se a si mesmo àqueles que tinham um conhecimento completamente vazio da realidade, da essência daquele Deus que Paulo, este judeu, conhecia. Em primeiro lugar, Paulo o anuncia e proclama como o Deus Criador. Este Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Diz lá em Atos 14, versículo 15. Nós acabamos de ler o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Diz também que ele, de uma só pessoa, de um só sangue, fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra. Não só ele apenas é o Deus Criador, como ele é o Deus sustentador. Diz em Atos 17, 28, ele mesmo é quem dá a vida a todos bons e maus, ateus, agnósticos, cristãos, espíritas, hindus, budistas, a toda a criação. Ele dá a vida, dá a respiração e todas as coisas. Diz lá também no versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele é também o Deus abençoador, porque ele não se deixou a si mesmo sem testemunho, como diz lá em Atos 14. Ele beneficiou-nos a todos lá dos céus, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Esta é chamada revelação natural de Deus, que é dada a todos, sem acepção de pessoas. Todos os seres humanos são beneficiados por estas bênçãos de Deus. Este Deus também que se revela, diz Paulo aos Romanos capítulo 1, o que de Deus se pode conhecer neles, nestes homens, se manifesta porque Deus
lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, Deus manifesta-se, Deus revela-se claramente a todos pela natureza, pelas bênçãos da chuva, do calor, do frio, tudo aquilo que Ele nos proporciona, indistintamente quem nós somos. Para quê? Com um propósito, para que nós entendamos e para que nós possamos ver aí a sua mão, que alguma coisa está por trás, há uma inteligência superior, há alguém que a governa, há alguém que a sustenta. Ele dá-nos essas bênçãos. Por isso, Atos 14 diz que Ele não se deixa a si mesmo sem testemunho. Deus testemunha-se a si mesmo. Deus prova-se como alguém superior, capaz de produzir todas estas bênçãos sobre toda a humanidade. Ele também se revelou através de grandes sinais, grandes prodígios na história. Encontramos isso no Velho Testamento, também os milagres através da revelação dos profetas, mas muito em especial através da manifestação em carne do próprio Deus, Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Cristo nos amou de tal maneira que Ele se entregou a si mesmo por nós. Foi a revelação física de Deus, muito para além da revelação da natureza, muito para além daquilo que os profetas falaram e anunciaram. Agora é o próprio Deus que vem em carne à terra. E muito mais importante do que o homem ter caminhado na Lua e quem sabe um dia em Marte, é Deus ter-se feito homem e ter caminhado no meio de nós. Este é o mesmo Deus também que trará juízo sobre toda a humanidade, porque Ele tem esse direito. Ele tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo através de Cristo Jesus. Mas mais importante ainda é que este Deus propõe-nos a que nos relacionemos com Ele. Ele quer que todos se salvem. Diz a palavra, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus. E há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem, o qual se deu a si mesmo em preço da redenção, a salvação, do perdão dos pecados, por todos. Diz a palavra que se alguém está em Cristo é uma nova pessoa, é uma nova criatura, e tudo isso é uma oferta de Deus, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo Jesus. Ou seja, diz Paulo lá em Coríntios, Deus estava em Cristo. Cristo é Deus. E por isso mesmo Ele conseguiu, através da sua morte, da sua oferta, do seu próprio sangue, tirar essa maldição que estava sobre nós, tirar os nossos pecados, reconciliar-nos com Deus e dar-nos uma nova vida. Isto é sempre a iniciativa de Deus. É Ele quem vem atrás de nós. É Ele que nos procura. Ele já deu o primeiro passo. Tudo Ele já fez. E Paulo diz aqui porque é que Deus se manifesta destas formas, para que o ser humano busque ao Senhor. Ainda que muitas vezes tateando, ainda muitas vezes com dificuldades. Se o pudessem achar, e claro que o podem achar, porque diz Paulo que Ele não está longe de cada um de nós. O Salmo 145 diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam ou procuram em verdade. Deixa-me terminar dizendo que a bondade de Deus, este grande amor de Deus expresso na sua oferta, dando o seu próprio Filho por nós para resolver o nosso problema, a nossa separação, responder à nossa busca, à nossa procura. Isso nos deve levar a um arrependimento. E o arrependimento significa estarmos de acordo com Deus, reconhecermos as nossas falhas, os nossos pecados, o nosso afastamento e que precisamos de Deus, confessar que precisamos de Deus. É por isso que Paulo diz aqui que Deus não terá em conta os tempos da ignorância.
Deus não quer saber daquilo que nós fomos, daquilo que nós fizemos no passado, mas Ele agora anuncia a todos que em todo lugar se arrependam. Paulo diz também, lá em Romanos, despreza as tuas riquezas da bondade de Deus, a sua paciência, ignorando que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Sem dúvida nenhuma, quando nós meditamos em quem Deus é, no seu grande amor, nós temos que reconhecer, que grande Deus. Ainda por cima, esse Deus está interessado em mim. Ainda por cima, esse Deus me ama ao ponto de ter sacrificado o seu próprio Filho por amor de mim, para que eu pudesse relacionar-me com Ele, para que eu pudesse receber o perdão dos meus pecados. Que coisa maravilhosa! Nós precisamos de Deus. Nós precisamos da sua misericórdia. Nós precisamos do seu perdão. Nós precisamos da sua graça. E só Ele nos pode conceder todas essas bênçãos. O Salmo 103 diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime ou que livra a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Louvado seja Deus. É este grande Deus que a palavra de Deus, a sua palavra nos revela como sendo um Deus cheio de compaixão, um Deus piedoso, um Deus sofredor, um Deus paciente, um Deus que espera por nós, grande em bondade e em verdade. O salmista dizia: volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Que seja essa a sua oração no dia de hoje. O grande Santo Agostinho dizia: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não repousar em ti. Paulo diz: rogamo-vos da parte de Deus que vos reconcilieis com Deus. Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque Deus é grandioso em perdoar. Meu amigo, minha amiga, não sei qual é a sua condição hoje diante de Deus, mas talvez, tal como em Atenas, haja um altar que está desocupado. É um Deus desconhecido. É um altar que precisa ser preenchido pela verdade, pelo conhecimento do verdadeiro Deus, que pode satisfazer, que pode preencher o seu vazio, que pode perdoar os seus pecados. Onde está Deus? A resposta é esta: Deus não está longe de cada um de nós. Como diz o cântico, Ele está à distância de uma oração. Hoje mesmo você pode dizer: Senhor, muito obrigado, porque agora eu sei que Tu existes, que Tu me amas, que Tu me tens sustentado e que Tu queres o meu bem. Tu queres que eu viva contigo, na Tua família, queres que eu seja Teu filho. Eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu tenho andado longe de Ti, mas eu hoje, pela Tua palavra, reconheço que Tu estás disposto a me receber nos Teus braços. Eu quero confessar-te que sou pecador, quero confessar que estou arrependido de tudo aquilo que eu tenho feito e quero aceitar o Teu perdão hoje mesmo na minha vida. Eu quero que possas ficar no centro da minha vida. Eu quero que possas estar no altar do meu coração. Esse altar tem estado desocupado ou ocupado com outras coisas que não têm valor, que não têm sentido e que não trazem qualquer propósito na vida. Eu hoje te convido, Senhor Jesus, a ocupares o altar da minha vida. Seja o meu Senhor de hoje em diante, seja o Salvador, e me darás certamente a vida eterna e o perdão dos meus pecados. Que Deus possa abençoar cada um nesta decisão. E se fez essa decisão agora mesmo, contacte através desta rede social, através deste canal, e certamente muito em breve alguém entrará em contato consigo para orientar a dar os próximos passos. Que Deus nos possa abençoar. Obrigado. Terminado a este grande encontro. Obrigado pela tua presença e que possas aproveitar agora, se gostaste, se este programa te ajudou,
Se trouxe realmente algo de novo, partilha com os teus amigos. Partilha estas boas novas, estas boas notícias que Deus tem para ti. A todos um bem-aja e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos.